Gente, novamente, para quem não me conhece do outro vídeo, mas enfim, meu nome é Maria Beatriz e agora eu vou ensinar como fazer um resumo, um sumário e uma introdução. Continuando daquele mesmo documento que eu ensinei a fazer a capa e a contracapa, bom, a continuação é o resumo, que é um elemento textual obrigatório. Mas não necessariamente o seu trabalho deve conter um resumo, porque existem outros elementos que você pode colocar, que no caso são listas de ilustração, de tabela, você pode colocar uma epígrafe antes do seu resumo, uma dedicatória, agradecimentos, mas enfim, isso é uma questão sua, não obrigatória. Mas voltando para o resumo, que ele tem que estar tanto na língua que você está fazendo o seu trabalho, ou seja, o português, e também em uma língua estrangeira, que você pode colocar inglês ou espanhol, enfim, a sua escolha. O resumo, resumindo o que está explicando o resumo, é uma apresentação dos pontos relevantes do seu trabalho. Opa, moto! Ele ressalta o objetivo, método, resultado e conclusão do documento. Ele tem que ser escrito em um único parágrafo, sem numeração de tópicos, tendo verbo na voz ativa e terceira pessoa do singular. E ao final, uma linha com as palavras-chave. Então, esse é um exemplo do resumo. O título, o próprio texto e as palavras-chave. Então, vamos fazer isso no nosso documento. Mas, eu vou dar uma dica. O resumo, ele tem um cabeçalho diferente da contracapa, que é a folha de rosto, e da capa. Então, novamente, a gente vai fazer uma quebra de seção para deixar a seção só do resumo, que ele não tem um cabeçalho ou um rodapé. Então, novamente, a gente vem, seleciona uma parte no final da página. E por que eu sempre friso no final da página? Porque sempre que você insere uma seção, aquilo que você escrever quando chegar na sua seção, vai para a página seguinte. Então, vamos supor que a gente inserir uma seção no meio da página. Só que eu estou continuando escrevendo. Então, a partir do ponto que eu selecionei no meio da página, ela vai para uma outra página. Então, não é legal. Então, sempre busque colocar uma quebra de seção bem ao final, ou quando você tiver certeza que não vai mais usar aquela página. Então, vem cá de novo, layout, você coloca quebras, próxima página. E de novo, você dá 2 cliques na parte superior para acessar o cabeçalho e vai desvincular ao anterior, ou seja, da sua seção número 2, que é a seção da folha de rosto. Então vem cá, desvincula o anterior e vamos pro rodapé. Você tem como fazer ou abaixando pela... Eu esqueci o nome dessa parte, mas enfim, por aqui, ou você simplesmente pode ir mudando por aqui, ó. E pro cabeçalho você vai pro rodapé. E a gente coloca desvincular o anterior. Isso tá na ferramenta de cabeçalho e rodapé. Então, se ela não estiver aberta para você, você pode vir aqui e acessar. Bom, pelo modelo de resumo, a gente consegue ver que eles não têm nem cabeçalho nem rodapé. Então, vamos apagar. Lembrando que tem que fazer a quebra de seção, por quê? E desvincular o anterior, porque quando você faz uma mudança em um cabeçalho que está vinculado ao anterior, então a mudança que você fez nessa página vai afetar a página anterior ou a posterior. Então sempre tenta fazer essa quebra de seção se você for afetar coisas que você não quer que mudem na parte anterior. Enfim, agora vamos para o resumo. O resumo tem que estar em Arial 14, centralizado, caixa alta, negrito. E por que você não pode usar um título? Bom, quando você usa essas ferramentas aqui em estilo título, elas vão constar no sumário. E você não precisa do seu resumo no sumário, ele é um elemento que ele não é contado. O sumário só começa a contar a partir da introdução. Bom, você começa a contar na introdução e tem um total de páginas. Então, mas depois eu explico. O sumário já é o próximo. Então você vai fazer isso manualmente. Você vem aqui, seleciona a parte do texto, primeira linha do texto que você quer no caso. Vem centralizar, Arial e número 14, negrito, e usa caixa alta, ou seja, tem que estar com caps ativado. Bom, caps ativado a gente vai escrever resumo. Agora você coloca no estilo normal,
Quando você aperta o estilo normal, ele vai vir para o estilo que está programado no computador. E você escreve o seu resumo, aquilo que você quer resumir. Não tem como copiar, não tem como eu copiar o resumo que está no exemplo. Mas enfim, você faz todo o seu resumo no seu texto e bem no finalzinho você não deve esquecer das palavras-chave. Então vamos escrever aqui. Palavras-chave. Vamos supor que você fez um resumo sobre animes e você vai usar Naruto como exemplo. Então você pode colocar como palavra-chave animes, Naruto, Japão, enfim, depende muito do seu trabalho e do que você está falando. E isso foi o resumo. Depois a gente vem para a parte do sumário, que quando você seleciona a última linha, você terminou de escrever tudo, você dá um enter e pronto, já vem para a próxima página. O sumário. Bom, o sumário geralmente é a parte mais trabalhosa no trabalho, quando você vai fazer ele manualmente. Mas o Word te dá, é uma ótima ferramenta, então ele tem grandes atalhos. Você vem aqui, nessa parte referências, e ó, tcharam, sumário. E você seleciona o sumário que você quer. Eu sempre coloco um sumário automático, mas depende do sumário que você quiser. Então vamos para o sumário automático 1. Eu ainda não coloquei nenhum título no meu trabalho, mas depois tenho como eu atualizar. E por que eu falei para você fazer o resumo manualmente? Porque se você tivesse usado em algum estilo de título, ele ia aparecer no sumário e ele não deve aparecer. Então, vou mostrar isso rapidamente. A gente fez o resumo manualmente e vamos supor que você não sabia e colocou ele como um título. Quando você insere o seu sumário, ele vai constar no sumário. Ó, deixa eu atualizar o sumário, que eu já inseri um que não tinha nada. Viu? Ele está constando no sumário e a gente não quer isso. Então, é por isso que você não deve fazer o seu título do resumo usando o estilo. Você o faz manualmente. E aqui vem a parte do sumário. Bom, geralmente nos sumários automáticos, etc., vem esse título que não é da norma BNT. Então, novamente, você vai ter que inserir o título manualmente. E explicando de novo, o sumário ele não é um elemento que conta na numeração. Então, se você coloca como estilo um título no sumário, ele vai aparecer no próprio sumário e isso não deve acontecer. Os títulos só devem constar e aparecer a partir da introdução. Então, o sumário você vem e coloca ele manualmente. Ele tem que estar centralizado, Arial. Tá vendo que aqui tá diferente? Você pode apertar por aqui, nessa setinha, e selecionar a fonte que você quer, ou você digita. Então, Arial 14, negrito. Bom, ele tem que estar em caixa alta, mas você tá com preguiça de escrever e você tá vendo que eu tenho um sumário que tá só com a primeira linha. Só com a primeira linha não, com a primeira letra em maiúsculo. Uma grande dica que é uma ferramenta que tem no Word. Tá vendo essas duas letrinhas aqui? Bem do lado de aumentar ou diminuir a fonte? Então, elas são um segredo. Você tem como colocar todas as palavras em maiúsculo, colocar uma palavra só em maiúsculo, enfim. Você tem como variar isso. Então é muito mais fácil quando, por exemplo, você copiar algo da internet. Vamos supor, você copiou um título, mas você precisa colocar todo o seu título em maiúsculo. Então, ao invés de você apagar e digitar manualmente, você aperta nisso e pronto, coloca todas as palavras em maiúsculo. E ele tá colorido. Eu não quero ele colorido, eu preciso dele preto. Então você vem aqui, a cor da fonte, e coloca para mudar automático, que é no caso, a cor preta. E pronto, você fez o título do seu sumário. Continuando, por fim, a introdução. Como a introdução ainda não fiz, eu tô fazendo esse trabalho junto para gravar o vídeo, eu vou fazer de novo uma quebra de seção. Porque depois do sumário começa a introdução e é nela que se tem a numeração das páginas, ou seja, vão aparecer no canto superior o número da página. E, como eu já disse anteriormente, quando você muda um cabeçalho que está vinculado ao anterior, todas as mudanças aparecem no anterior ou no posterior. E então a gente tem que desvincular essa seção e novamente uma quebra de seção. Vamos fazer de novo na última linha possível para não afetar o sumário. Aí vem layout, quebras e inicia a próxima página.
desvincula o anterior, que é você selecionar o cabeçalho, dando 2 cliques na parte superior, desvincula o anterior e o rodapé também. Se bem que o rodapé não tem muita diferença, mas sempre é bom, né? Vamos supor que você quer colocar uma nota de rodapé. Então desvincule e se você quiser adicionar, você adiciona. E agora a introdução. E nela você vai começar a usar essa parte aqui, que no caso são os estilos de título ou de parágrafo que você tem que colocar para aparecer no sumário. A introdução ela é um elemento de título nível 1. E antes de colocar a introdução, vou explicar os elementos de título. Só deixa eu achar aqui onde aparece a introdução. E você vai colocar. Despachamento. Aqui, as seções. Quando você tem um título, está escrevendo trabalho, ali tem o título do seu capítulo, que no caso é a sua seção primária, e as subseções, que são os subtítulos. Vamos supor, o seu trabalho, a primeira coisa é... Vamos usar esse exemplo. O seu título da seção é escritura e leitura, e o seu subtítulo é a importância da leitura. Então você tem que colocar o número do seu capítulo, ou seja, meu capítulo número 1, e o subtítulo do seu capítulo. Vamos supor, eu estou no capítulo 1 e tenho a primeira seção do capítulo 1, então é 1.1. E você vai fazendo isso. A introdução, você não tem que colocar estes números, mas você tem que colocar o mesmo estilo, que no caso é o título. Então, vamos ver. A introdução é um capítulo de seção nível 1, ou seja, um título 1. Então, você vem em estilo, aperta título 1 e vai escrever introdução. Pela mudança do estilo, a introdução sempre vai estar em... Os elementos que estão no título número 1, eles vão estar todos em maiúsculo. Mas você vai ter que escrever com a primeira palavra, com a primeira letra em maiúsculo e o seguinte em minúsculo. E eu já vou te mostrar o porquê. O porquê? Porque quando você colocar no sumário, ele vai aparecer da forma que você escreveu. Lembra que no nosso sumário a gente não tinha nenhum nível, não tinha nenhum título nem nada? Bom, agora a gente tem na introdução. Então você vai vir aqui no seu sumário e vai colocar atualizar sumário. E tcharam, vai aparecer a introdução. Na página que ela tá, no caso é a introdução do nosso trabalho, tá na página 5. E ele vai aparecer a escrita como você digitou. Se você digitou tudo em maiúsculo, ele vai estar tudo em maiúsculo. Mas o certo é você colocar a primeira letra em maiúsculo e o seguinte em minúsculo, assim como a gente escreve normalmente. Então sempre presta atenção em como você está escrevendo, porque isso vai aparecer no sumário. Mas aí você vai me perguntar, nossa, mas eu só vou ver quando tiver escrito no sumário? Não. Uma outra coisa que o Word tem que facilita a sua visualização das páginas e dos diferentes títulos é aqui, a área de navegação. Você aperta aqui, página 4 de 5, e vai aparecer o painel de navegação, que você pode navegar pelas páginas, no caso a 1, eu estou na página 1, mas eu quero ir para a página 5. Vem para 5. Ou pelos títulos, que vão constar só os títulos que você usou dos estilos. Lembrando que você só começa a usar os estilos depois da introdução. Então, por enquanto, a gente só tem a nossa introdução. E por aqui você consegue ver como você escreveu. Vamos supor que eu vou fazer tudo em minúsculo. Título nível 1, introdução. Tá vendo? Pela mudança do estilo, pelo estilo, fica tudo em maiúsculo. Mas o Word, enfim, lê como você digitou. Ou seja, se você digitou tudo em minúsculo, vai ficar tudo em minúsculo. Aí pra você não ter que digitar tudo de novo, apagar e tal, você vem aqui, que é a ferramenta que eu já falei, esse A maiúsculo A minúsculo, e aperta, colocar a primeira letra da frase em maiúsculo. E pronto, você tem aqui o seu título da introdução. Depois você vem para o estilo de parágrafo normal. Ou seja, com o espaçamento que você já definiu e tudo mais da norma BNT. E você começa escrevendo. Pela formatação, aquilo que você escreve, primeira linha, tem em especial aquele espacinho do parágrafo, sabe? Aquilo que a professora do fundamental já explicou, do primário, 2 dedinhos da linha. Então você vai escrevendo afastado da linha. E aquilo que você escrever em seguinte, ela vai parecer contínuo. Então, basicamente, esses são o resumo, o sumário e a introdução.
Se tiver alguma dúvida, é só me avisar. Obrigada pela atenção.